Bom, estamos gravando, então, novamente, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui com muita alegria, recebendo a Ana Maria Simões Passos, egressa do nosso programa de pós-graduação, com uma pesquisa sobre plurinacionalidade e interculturalidade na regulação da mídia, o caso do Equador. Como vocês já sabem, a gente tem um semestre dedicado a seminários e discussões envolvendo estudos comparados com o Equador. Então, para nossa alegria, né, quase todos nossos egressos responderam afirmativamente, concordando participar desse ciclo de seminários. A Ana Maria é uma delas. A gente agradece de novo a tua presença. Vou fazer uma rápida apresentação e depois a gente passa a palavra para você. Ana Maria Simões Passos é mestre em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Concluiu seu trabalho em 2016, é especialista em ciência política pela UNB, jornalista com graduação em comunicação social pela Federal de Juiz de Fora, jornalista na EBC, atualmente na função de editora de texto da TV Brasil no Rio de Janeiro. Foi coordenadora do Núcleo de Programas Jornalísticos da TV Brasil em Brasília, de 2016 a 2020, e no telejornalismo também tem experiência como chefe de reportagem, repórter e produtora. Trabalhou como repórter freelancer durante um mochilão pela América do Sul, com matérias publicadas nos sites Carta Maior e Ópera Mundi. Para este último, cobriu do Equador a última reeleição do presidente Rafael Correa em 2013. Então, não só, né, é uma pesquisadora qualificada, como é uma profissional do campo né, de atuação que estuda e reflete. Então, acho que a gente vai ter uma tarde bastante proveitosa. Eu já adianto que a gente tem um teto, né, até às 4 horas, mas não há problema nenhum a gente terminar antes, tá, desse teto. E, lógico, quem quiser continuar o papo e a conversa com a Ana, é só entrar em contato com ela. Eu tenho certeza que vocês vão poder também continuar o debate e a discussão que ela vai promover para a gente. Então, é isso, Ana. A palavra está com você. Bem-vinda novamente. Obrigada, professor, pelo convite. Que bom te ver, que bom poder conversar. Preferia estar aí, né, olhando para essa comunicação mais próxima, né? Mas é o jeito a gente fazer à distância. É, eu agradeço também, porque eu adorei voltar àquele tempo do meu objeto de pesquisa, porque acho que o mundo ficou tão sombrio de lá para cá que eu gostei, eu queria ficar lá naquele tempo que a gente ainda tinha espaço para discutir certas propostas, né? E hoje a gente está tendo que buscar esses espaços de novo. Bom, eu defendi a minha dissertação em 2016. Ela acabou ficando muito grandona e eu tive que, mesmo relendo, eu não tenho mais não tenho mais tudo tão de cabeça como eu tinha na época, então eu já peço umas desculpas de antemão para vocês se eu não lembrar de tudo. Eu resolvi fazer uma colinha aqui, eu não preparei uma apresentação com slide, mas eu precisei fazer uma colinha para não me perder. Eu queria só contar para vocês do meu envolvimento com o tema. Na graduação, eu fui militante de movimento de rádio livre, tive uma experiência de construção de uma rádio comunitária num loteamento, numa experiência de um projeto de educação popular que me colocou em contato com os movimentos em defesa da democratização da comunicação. E quando eu estive no Equador, entre 2012 e 2013, eu pude retomar o contato com essas propostas e acompanhar as discussões em defesa da aprovação da lei, o que foi uma reconexão com temas que me são caros, né? E, enfim, quando eu me propus a estudar a lei
de comunicação. Opa, deixa eu pegar aqui a minha colinha, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Quando eu me propus a estudar a lei de comunicação do Equador, novo marco regulatório para a mídia, me moveu entender a incorporação dos princípios da plurinacionalidade e da interculturalidade desse novo marco regulatório da mídia, buscando entender como é que esses conceitos tinham se conjugado a partir das lutas contra-hegemônicas que afloraram na virada do século na América Latina. Também a forma como eles foram institucionalizados e o potencial deles para transformar a realidade. Então, a plurinacionalidade e a interculturalidade são propostas do movimento indígena equatoriano, que não é um movimento só, são vários movimentos, e quando eu estou me referindo à Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAIE, que reúne movimentos da costa, dos Andes e da região amazônica do Equador, e até uma organização indígena transnacional, que propõe, né, a plurinacionalidade, a interculturalidade como uma forma de refundar o Estado, rompendo com a matriz colonial de poder, né, que é essa configuração de poder que teve início com a colonização espanhola. E devido à centralidade da mídia na produção de sentidos na vida contemporânea, quando você busca reorganizar a sociedade por meio do reconhecimento de parcela da população que sempre foram silenciadas, é necessário também você pensar a construção de um novo modelo de comunicação que seja capaz de ampliar essas vozes. O cenário midiático da América Latina não favorece a pluralidade, porque ele é marcado por uma forte concentração da mídia, com prevalência de meios de comunicação privados, pela falta de transparência na concessão de canais de rádio e televisão e pela relação de influência mútua entre as empresas do setor e os políticos. Há, na verdade, uma censura no debate sobre a regulação da mídia promovida por esses meios de comunicação privados. Aqui no Brasil, a gente não pode nem falar desse assunto, né? Mas para os movimentos sociais e pesquisadores que defendem a democratização da comunicação, é por meio da regulamentação e da regulação da mídia que a gente vai desenhar um modelo de comunicação mais equilibrado, que permita a pluralidade de vozes e garanta o direito à comunicação. Em qualquer democracia, a mídia é regulada, e os Estados Unidos, Europa, Japão, os países nórdicos, eles despontam sempre no topo dos rankings de liberdade de expressão, e eles estão entre os países onde a mídia é mais regulada. Mas aqui a gente não pode falar sobre isso, né? Isso eu acho que era importante também pesquisar e entender esses processos de regulação da mídia na América Latina. Vamos voltar para o Equador, né? No marco teórico, a noção de hegemonia do Gramsci ajuda a gente a pensar a plurinacionalidade e a interculturalidade como eixos da comunicação, porque ela destaca o processo de construção de novos valores e concepções de mundo pelos grupos subalternos para que eles consigam mudar a realidade, né? Incidir na condução da sociedade. Pela ideia do Gramsci, a luta é material, econômica e política também. Os grupos que estão buscando essa nova hegemonia devem ser capazes, além de propor uma alternativa para o conjunto da sociedade, de buscar um consenso entre os diversos grupos a respeito dessas propostas. Por isso, o caminho na pesquisa foi traçar o percurso desses conceitos, né, da plurinacionalidade, da interculturalidade,
e da defesa da democratização da comunicação, desde a sua elaboração até as disputas que envolveram a proposição e a incorporação nas leis equatorianas e nas suas regulações. Foi um processo muito longo e acho que não foi nada prático, mas era o processo que eu senti que eu precisava fazer para olhar para esse objeto, porque é uma responsabilidade muito grande a gente falar de um lugar de um país que não é o nosso, com realidades afins, mas também com muitas particularidades, né? O contexto em que se dá esse encontro das propostas da plurinacionalidade, da interculturalidade e da democratização da comunicação é a virada do século, que foi marcada por uma crise profunda provocada pelas políticas neoliberais. Pobreza aumentou, desemprego. No Equador houve uma forte emigração. Teve um feriado bancário que deixou um trauma enorme do país, né? E havia uma grande mobilização dos movimentos sociais com protestos, e, segundo vários analistas e pesquisadores, houve uma percepção de que essas políticas neoliberais e privatizantes de socorro aos bancos endividados era o que estava causando aquela miséria toda, aquela crise toda. Nesse cenário de propostos, a CONAI, que é a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, ela emerge como um movimento social importante, ela lidera grandes protestos e ela mostra a capacidade de se articular com o movimento de trabalhadores, de ambientalistas, de mulheres, estudantes. Ela criou um partido, que é o Pachacutic, que elegeu deputados, conseguiu incidir, né, em algumas políticas públicas, chegou a apoiar o governo que parecia próximo aos movimentos sociais, depois se arrependeu, houve uma certa divisão do movimento nesse cenário, que era de uma grande instabilidade. Até a primeira eleição do Rafael Correia, 3 presidentes não conseguiram terminar os seus mandatos. E quando o Correia assume, ele tem a missão de resgatar o papel do Estado na condução da economia, na promoção da justiça social, e assim como outros políticos do campo da esquerda que chegaram ao poder naquele período, eles entendem os meios de comunicação privados como seus inimigos políticos. Se não houvesse um enfrentamento daqueles grupos de mídia que defendiam essa visão neoliberal no mundo, as políticas neoliberais, eles não conseguiriam governar. Então, o Rafael Correa ele coloca a discussão da comunicação na agenda pública e essa necessidade de quebrar os oligopólios na mídia. Ele tem um ativismo em relação à comunicação, ele cria meios estatais, cria um programa semanal para se aproximar dos cidadãos, chama Enlace Ciudadano, que também eram chamados de sabatinas, porque todo sábado, né, ele fazia transmissões ao vivo desses programas, ele falava da agenda da semana, prestava contas de medidas do governo e também respondia às críticas que eram dirigidas a eles nos meios de comunicação, e sempre com
um discurso muito forte de oposição aos meios privados. Ele também confisca canais de rádio e televisão que estiveram em poder de banqueiros, empresários que tinham lesado o país naquele momento de crise e promete redistribuir essas frequências, mas não o faz, ou pelo menos não o fez no momento, até o momento em que eu acompanhei a discussão. Ele também convocou uma auditoria nas concessões de rádio e televisão. Essa auditoria foi feita por movimentos sociais em conjunto com entidades do governo e chegou à conclusão que 40% dessas concessões eram irregulares. Elas tinham sido feitas em troca de dinheiro, em troca de favor político, ou tiveram renovações automáticas sem nenhum critério, coisas que a gente vê por aqui também, né, no Brasil. A lei de comunicação, na época, era uma lei de 1975, tinha sofrido algumas atualizações, mas ela não dizia nenhum critério sobre quem podia ter o acesso a essas concessões, nenhuma cobrança, né? Cobrança no sentido de retorno para a população em relação ao uso dessas concessões. Quando o Correia convoca a Assembleia Constituinte, o debate da comunicação ele vai estar presente, vai estar bastante presente. Essa Assembleia Constituinte, ela se deu na cidade de Montecristi, que foi a cidade onde nasceu o Eloy Alfaro, um herói da pátria, da Revolução Liberal. Foi um processo carregado de simbolismos, né, que acolheu toda aquela efervescência dos movimentos sociais do início do século. Foi uma assembleia presidida pelo Alberto Acosta, que é um economista, um pensador equatoriano importante, que depois rompeu com o Correia por divergências no entendimento sobre o Estado e a condução da política. Mas, enfim, naquele momento, os movimentos sociais se reuniram para discutir propostas em todas as áreas, saúde, educação, economia. Foi um processo muito rico, muito bonito, acompanhado, né, com um fascínio, né, pelos movimentos sociais e pelas pessoas identificadas com o campo da esquerda na América Latina. A CONAI fez marchas defendendo as suas propostas para o Estado, chamou o Boaventura Santos para defender também as suas propostas. Ele teve uma atuação importante na Constituinte. E, enfim, o movimento indígena conseguiu aprovar, como nunca, as suas principais demandas, mesmo com alguns questionamentos, né? Então, na Constituição, aprovada em 2008, é reconhecido que o Equador é um Estado plurinacional, logo no primeiro artigo. A Constituição equatoriana assumiu aí as raízes milenares, né, diversidade de nações em todos os seus aspectos, né, desde os valores da cultura a distintas formas de organização política, social, econômica, jurídica.
E foi um aspecto muito louvado pelos defensores do pluralismo jurídico, e como sendo um aspecto bastante inovador. Era um Estado plurinacional a partir da interculturalidade. Quando se diz intercultural, é um compromisso com a promoção do diálogo em pé de igualdade entre os diferentes povos e nacionalidades em todas as instâncias da sociedade. E esses princípios, eles deveriam, de acordo com a Constituição, orientar a construção de uma nova forma de consciência, de convivência social em busca do chamado bem viver, né? Que é também uma construção e elaboração dos movimentos indígenas, né, inspiradas no convívio solidário, numa vivência em harmonia com a natureza, de acordo com essas práticas, suas práticas ancestrais. Nessa Constituição inovadora, a comunicação é entendida como um campo fundamental para a transformação radical da sociedade. Então, ela reconhece o direito à comunicação e à informação como um dos direitos do bem viver. Ela diz que todas as pessoas, coletiva ou individualmente, têm direito a uma comunicação livre, intercultural, inclusiva, diversa, participativa, em todos os âmbitos da interação social, por qualquer meio e forma, em sua própria língua e com seus próprios símbolos. Esse direito, ele abrange o acesso universal às tecnologias, a possibilidade de criar meios de comunicação de todos os tipos e a participação na formulação das políticas de comunicação. E o Estado, ele tem o dever de fomentar essa pluralidade e a diversidade na comunicação. Essa obrigação, ela envolve o combate aos oligopólios ou monopólio da propriedade dos meios de comunicação e do uso das frequências que impedem a pluralidade de atores no setor da mídia. Ainda com relação à comunicação e aos direitos dos povos e nacionalidades equatorianos, a Constituição reconhece 21 direitos específicos às comunidades, povos e nacionalidades, 2 estão relacionados à comunicação. Que diz que a dignidade, que os povos têm direito à dignidade e à diversidade das suas culturas, tradições, histórias e aspirações se reflitam na educação pública e nos meios de comunicação, e também que eles têm o direito de criar seus próprios meios de comunicação social em seus idiomas e têm direito ao acesso aos demais meios de comunicação sem discriminação alguma. Então, em resumo, a comunicação intercultural na Constituição equatoriana, ela foi traduzida em regras, como o direito de criar meios, acesso à igualdade, aos concursos para distribuição de frequência de rádio e televisão, participação no sistema de comunicação, numa forma que seria estabelecida numa futura lei de comunicação, também implicava em medidas para enfrentar o que impedisse a comunicação intercultural. E a principal forma era enfrentar essa concentração das frequências, principalmente de rádio e televisão. E aqui eu abro um parêntese para falar que uma pesquisa de dois
professores argentinos, Mastrini e Becerra, eles mapearam a concentração da mídia na América Latina e eles usaram um critério estabelecido por um alemão, cujo nome eu não me lembro, que dizia que havia concentração quando os 4 principais atores de cada meio tinham a partir de 50% do controle do mercado e do faturamento do mercado, ou quando os 8 principais atores atingiam 70% de controle do mercado e do faturamento. Na América Latina, numa média, os 4 principais atores, eles atingiam um controle de quase 80% do mercado e do faturamento. E, então, só os 4 primeiros atingiam o que era considerado para 8, né? Ou seja, muitíssimo concentrado. E no Equador, a concentração era assim, de ser os 4 principais atores, em média, de cada veículo, ou seja, rádio, TV e jornal, eles tinham uma média de 75% do controle do mercado e do faturamento, também daquele setor. Então, voltando às regras da Constituição que tem a ver com a liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela é descrita na Constituição como sendo o direito de se buscar, receber, trocar, produzir e difundir informação veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sem censura prévia sobre fatos, acontecimentos e processos de interesse geral e com responsabilidade ulterior. Essa definição de liberdade de expressão, ela era o que defendiam os movimentos sociais ligados à comunicação, mas ela foi criticada por organismos internacionais que têm uma atuação na comunicação, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que entendia que não deve haver nenhuma delimitação do que é informação livre, como a informação livre, ela não deve estar relacionada a uma condição, ao que é veracidade, oportunidade e imparcialidade, porque isso é complicado de se julgar. Então, a partir daí, já na Constituição, houve algum embate em relação a um possível cerceamento de liberdade de expressão que tomou muito conta do debate em torno da discussão da regulação da comunicação, da elaboração de uma nova lei. E o capítulo também sobre as liberdades, ele afirma o direito à opinião e à expressão são livres, assim como ele reconhece também que toda pessoa que se sentisse lesada por informações sem provas ou inexatas emitidas por meios de comunicação social, ela teria direito a cobrar uma retificação, fazer uma réplica ou uma resposta de forma imediata, obrigatória e gratuita. O reconhecimento dos meios comunitários também estava expresso na Constituição, e esse foi o feito mais comemorado na avaliação dos movimentos sociais que militavam na área da comunicação. E que
que se envolveram na elaboração das propostas para comunicação que foram acolhidas na Constituição. Nas entrevistas, né, que eu fiz em 2012 com alguns representantes dessas entidades, eles destacaram muito a importância dessa conquista, de que, de fato, fossem distribuídas as frequências de rádio e televisão, redistribuídas, e que garantisse aos meios comunitários o acesso a essas frequências, assim como o acesso aos recursos para manter esses canais de rádio e televisão no ar. Assim como acesso à formação, enfim, uma série de condições materiais para que esses direitos se efetivassem. A partir da aprovação da Constituição, começou-se, então, uma mobilização em torno da lei orgânica, da elaboração, da aprovação da lei orgânica de comunicação, que era um mandato dessa Constituição. Eu falei, né, do ativismo do Correia em relação à comunicação, mas havia movimentos sociais ligados à luta pela democratização da comunicação no Equador, muito importantes, como a Associação Mundial das Rádios Comunitárias tinha sede no Equador, tinha a LAI, que é uma aliança, eu não lembro mais exatamente a sigla, mas que trabalha com o conceito de uma informação contra-hegemônica, em consonância com movimentos sociais diversos. Havia o CIESPAL, que é um centro de pesquisa importante na comunicação. Havia a LER, que promovia educação e constituição de rádios educativas e comunitárias, e eram instituições que acompanhavam uma luta histórica pela democratização da comunicação desde os anos 70 na América Latina, né? E que teve uma organização e trocas mais sistemáticas a partir dos anos 70. Nesse processo de discussão da comunicação na Constituição do Equador e na elaboração da lei, eles resgataram um relatório que havia sido produzido no âmbito da Unesco em 1977, por um grupo convocado para elaborar, pensar uma nova ordem para a comunicação mundial. Foi um grupo provocado pelo grupo de países não alinhados, que não queriam se associar nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos, na Guerra Fria, e eles identificavam que havia um fluxo desigual de informações entre o Norte e o Sul global. Enfim, eles conseguiram levar essa discussão para a Unesco, fizeram um grupo entre um dos representantes da América Latina, era o Garcia Marques, e esse grupo fez um relatório conhecido como Relatório MacBride, que era o sobrenome do relator, e ele, naquela época, ele já apontava questões importantes para os marcos regulatórios de hoje, como a necessidade de combater o oligopólio, necessidade de valorizar meios comunitários, de se promover a produção nacional, regional, local, de se promover a produção independente. E é engraçado que esse relatório ele foi colocado de lado, o grupo miou quando os Estados Unidos abandonaram a discussão, seguidos da Inglaterra,
porque eles achavam que aquilo era um absurdo, que o fluxo de informação tinha que ser livre. E esse relatório ele só foi resgatado bem mais para frente, já nas edições do Fórum Social Mundial, e essas propostas também estavam presentes nos movimentos que propuseram novas leis para a comunicação na Argentina, no Equador, na Bolívia, na Venezuela, e foi presente nas discussões que se deram no Equador também. Havia muitos desses movimentos no Equador que pressionaram o governo, que promoveram debates, seminários, eventos, enfim, para discutir a elaboração de uma nova lei. Muitos desses eventos eram ligados a rádios comunitárias, eles também tinham ligação com os movimentos indígenas, e quando... mas não foram só eles que apresentaram propostas para projetos para o texto que seria de uma nova lei de comunicação que seria votado na Assembleia do Equador. No total, 4 propostas foram apresentadas pela sociedade. Houve até uma proposta dos meios de comunicação privados, levada por um deputado de centro-direita, e essa proposta, basicamente, o que defendia era esse chavão da liberdade de expressão como sinônimo de não atuação nenhuma do Estado na criação e na regulação da comunicação. Houve um texto do governo, que depois foi assumido por um deputado da bancada governista e não foi adiante, e houve 2 propostas de movimentos sociais que acabaram se dividindo em alguns aspectos, e um deles era até com relação à aplicação do princípio da plurinacionalidade. E, no fim das contas, nenhum deles foi o texto que foi votado, né? Houve uma série de reuniões com movimentos sociais até se chegar a um texto que partiu de colaborações desses diversos setores que se mobilizaram em torno de uma nova lei. O embate, né, desde a aprovação da Constituição até a aprovação da Lei Orgânica de Comunicação, houve um período de 5 anos em que o embate entre o presidente Rafael Correa e os meios de comunicação foi se acirrando de uma forma muito forte, e a discussão sobre se era censura, não era censura, ela dominou a discussão sobre a comunicação. Mas, enfim, e ela emperrou, ela paralisava o processo, porque não havia, diziam que não havia consenso na Assembleia para votar o projeto, os movimentos sociais ligados à comunicação e o movimento indígena diziam que era má vontade política, enfim, a Lei Orgânica de Comunicação ela é aprovada praticamente um mês depois da posse do Rafael Correa no seu último mandato, né? E ela tem um aspecto muito polêmico, que ela se dispõe a regular tanto emissoras de rádio e televisão,
abertas e por assinatura, como meios impressos, como jornais e revistas, inclusive regular conteúdos que são reproduzidos na internet, mas ela não alcança conteúdos pessoais divulgados pela internet, como deixa claro o texto. Isso é polêmico, porque geralmente, quando se defende a regulação da mídia, a gente fala das concessões de rádio e TV, porque as emissões de rádio e TV, elas se dão por meio do espectro eletromagnético. Esses canais, o campo eletromagnético, ele é um campo limitado, então você tem que criar regras para como vai ser distribuído o direito ao uso desse campo eletromagnético. E quando você fala em meio impresso, como jornais e revista, você está falando praticamente em regular conteúdos. Então, isso foi objeto de muita discussão entre pesquisadores, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e entre os próprios movimentos sociais da comunicação. A lei de comunicação, que a gente chama a orgânica de comunicação, que na abreviação a gente chama de LOC, ela garante o direito, em condição de igualdade, à criação de meios de comunicação, ao acesso a frequências, às tecnologias da informação e da comunicação, assim como a uma comunicação plurinacional e intercultural. O texto também prevê estímulo ao acesso de pessoas com deficiência aos meios de comunicação e o direito à participação dos cidadãos nas políticas para o setor. Um dos princípios é dar atenção prioritária aos direitos das crianças e adolescentes à comunicação. A gestão do espectro radioelétrico, que tem a ver com as distribuições dos canais de rádio e televisão, ela é o ponto mais elogiado da lei pelas organizações sociais que militaram pela mudança nas regras da comunicação. Porque ela define que o espectro radioelétrico, como um bem de domínio público, ele deve ser dividido na seguinte proporção: 33% dos canais deve ser ocupado por meios públicos, 33% por meios privados e 34% por meios comunitários. E aí seriam organizados concursos para distribuição de frequências, que considerariam o projeto de comunicação apresentado por cada candidato. Isso é muito importante, você avaliar um projeto de comunicação, porque geralmente isso não é feito, né? Você tem condição econômica ou você tem um interesse político e você dava concessão para aquele grupo econômico. Quando você tem uma análise de um projeto de comunicação, você pode exigir um retorno em termos de qualitativo, né, do uso que é feito dessa concessão. Também, para ter acesso a uma concessão, deveria ser apresentado um plano de gestão e sustentabilidade, um estudo técnico, e essa concessão ela jamais poderia ser transferida. Se eu tenho uma concessão, não posso transferir essa concessão para uma igreja, por exemplo, ou ceder parte da minha programação para uma entidade religiosa, como a gente vê aqui no Brasil, né? Também não poderia ser vendida nem emprestada, né, para outro grupo que não fosse o que tivesse conquistado esse direito a ocupar essa frequência.
A lei orgânica, ela também prevê políticas públicas para o desenvolvimento dos meios comunitários, né? Considerando aí que é uma dificuldade de muitas comunidades, organizações da sociedade civil de ter acesso a recurso financeiro e técnico para tocar uma emissora de rádio e televisão. Na medida em que a concentração de frequências ela impede a pluralidade, a liberdade de expressão, a lei ela condenou a concentração e criou dispositivo para enfrentar, né, a concentração, que é uma limitação de frequências por grupo, em termos de alcance também. E outro aspecto importante é que há um incentivo à produção audiovisual nacional. Pelo menos 60% da programação dos canais de rádio e televisão devem ter conteúdo nacional e 10% deve ter origem na produção de meios independentes. Você tem que contratar de produtoras independentes. Também é uma maneira de fomentar esse mercado independente, essa produção independente. Obrigatoriamente, as empresas que investirem em publicidade deveriam reservar 10% dos recursos para os meios locais ou regionais. E a lei proíbe publicidade estrangeira. Outro ponto que foi levantado pelos movimentos sociais e atendido pela lei foi a distribuição equitativa da publicidade estatal entre os meios públicos, privados e comunitários. Então, por todos esses dispositivos, os movimentos sociais, os pesquisadores de importantes universidades do país divulgaram um documento considerando a nova lei uma vitória das organizações sociais depois de tanto tempo de luta pelo direito à comunicação. E a maior polêmica em torno da lei orgânica foi por conta do enfoque na regulação de conteúdos, como já mencionei antes. Em alguns casos, essa regulação de conteúdo, que foi criticada por movimentos sociais de fora e mesmo por alguns pesquisadores do campo da esquerda, ela tinha sido defendida pelas organizações sociais ligadas à comunicação. Um desses aspectos era quando ela falava da responsabilidade dos meios de comunicação pelo que eles publicavam, eles colocam como a responsabilidade ulterior. Não havia muito bem como a definição, como esses meios poderiam ser responsabilizados. É claro que se você promove uma campanha de difamação, informação incorreta, você pode processar, mas havia uma preocupação pela forma como estava expresso na lei de que aquilo também pudesse possibilitar uma caça às bruxas por parte do governo, quando houvesse veiculação de reportagens ou opiniões que fossem críticas ao governo, por exemplo. Uma questão considerada problemática também na época, e que foi incluída de última hora na lei, foi a figura do linchamento midiático. A lei penalizava o linchamento midiático e não havia uma definição
do que era isso, né? Dizia que o linchamento midiático era a difusão concertada e reiterada de forma direta ou por terceiros, com a intenção de desprestigiar uma pessoa, uma empresa, ou reduzir a sua credibilidade pública. E quando for verificada a ocorrência do linchamento midiático e outras práticas indevidas, a pessoa ou instituição que se sentir lesada tem direito a uma reparação. E aí, para os movimentos sociais, teria que ser isso, que embora fosse um problema real, essa questão precisaria ser bem aclarada para não coibir, por exemplo, investigações jornalísticas, que também são importantes para o processo democrático. Tudo isso, esses questionamentos foram parte desse mesmo texto publicado pelos movimentos sociais em apoio à lei de comunicação. Eles apoiaram, consideraram uma conquista, mas com essas ressalvas. Dois órgãos foram criados pela lei para garantir a aplicação da lei, que são os órgãos reguladores, né? Um é o CORDICOM, que é o Conselho de Regulação e Desenvolvimento da Informação e da Comunicação, esse órgão ele tinha a responsabilidade de elaborar normas, mecanismos para desenvolver, para proteger, para regular os direitos da comunicação. Então, ele era formado por 5 membros, um representante do Poder Executivo, que é o presidente da entidade, representante do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, representante dos Conselhos Nacionais de Igualdade, representante de governos autônomos descentralizados e um representante da Defensoria do Povo. A CONAIE queria que houvesse representante dos povos e nacionalidades, já que a comunicação tinha que ser plurinacional, intercultural, mas não houve um representante dos povos, né, garantido na concepção desse conselho que iria articular esse sistema de comunicação. Então, para dar exemplo, esse conselho que ia definir regras da classificação indicativa dos programas de rádio e televisão. Classificação indicativa, uma classificação por idade, programa adequado para que idade, queria criar normas para publicidade, queria dizer quais eram as condições de investimento e distribuição de recursos nos setores públicos e setor público e privado, queria orientar a comunicação de acordo com os princípios da interculturalidade, da plurinacionalidade, da participação cidadã, ele iria fazer relatórios com uma avaliação de projetos apresentados por pessoas ou empresas interessadas em conseguir uma frequência de rádio e televisão. E esse documento queria orientar a autoridade em telecomunicações, que seria responsável pela realização do concurso de frequências, que no caso seria uma agência de regulação e controle das telecomunicações. E também foi criada por essa lei. O outro órgão criado pela lei foi a Supercom, que é a Superintendência da Informação e da Comunicação, que seria um organismo técnico de vigilância, auditoria, intervenção e controle com capacidade de aplicar sanção. O superintendente seria nomeado pelo Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, que é um órgão do Estado equatoriano, a partir de uma lista tríplice enviada pela Presidência da República. Então, se alguém tivesse, por exemplo, uma reclamação, uma reivindicação em relação ao seu direito
a comunicação, envolvendo algum conteúdo divulgado na mídia, ela deveria recorrer a essa Supercom, que faria um processo, enfim, aplicaria, investigaria e aplicaria a sanção cabível, né? E ele também atua, a superintendência atua em conjunto com o conselho, com o CODICOM, pedindo parecer sobre determinados processos em avaliação. No debate sobre a Lei Orgânica da Comunicação na Assembleia Nacional, a questão da plurinacionalidade e a interculturalidade, elas foram listadas como um dos 9 pontos de conflito sobre os quais a comissão especializada para discutir a comunicação na Assembleia deveria buscar um acordo antes da votação. A palavra havia a questão da plurinacionalidade, se distribuir os meios pelas diferentes povos e nacionalidades, foi uma demanda dos movimentos sociais ligados à Confederação das Nacionalidades Indígenas. Quanto à palavra intercultural, ela é mencionada 13 vezes no texto da lei, e as expressões plurinacional ou plurinacionalidade, apenas 3, e sempre em conjunto com o princípio da interculturalidade. Uma série de direitos de igualdade e interculturalidade foi reafirmada na Lei de Comunicação. Então, entre eles, o direito à criação de meios de comunicação social, ao acesso à frequência, às frequências, ao acesso universal às tecnologias de comunicação e à comunicação intercultural e plurinacional. Os povos e nacionalidades indígenas, afro-equatorianas e montúbias, que também são povos e nacionalidades equatorianas, também têm direito a produzir e difundir a sua própria língua, conteúdos que expressem e reflitam a sua cosmovisão, sua cultura, tradições, conhecimentos e saberes. E, além desses povos e nacionalidades terem o direito de ter os seus próprios meios de comunicação, todos os meios de comunicação, sejam eles privados ou públicos, também têm o dever de difundir conteúdos chamados interculturais, que expressem e reflitam a cosmovisão, culturas, tradições, conhecimentos e saberes dos povos e nacionalidades indígenas, afro-equatorianas e montúbias. Então, foi definido que todos os meios de comunicação tinham que dedicar 5% da sua programação diária a esses chamados conteúdos interculturais. E o Conselho de Comunicação, o CODICOM, ele seria encarregado de criar, de elaborar uma regulamentação definindo o que seria esse conteúdo, como é que seria esse conteúdo intercultural e o que aconteceria se essa obrigatoriedade não fosse cumprida, né? Porque também estava prevista uma sanção administrativa pela Superintendência de Informação e da Comunicação, caso essa cota não fosse respeitada. Também há um dispositivo na lei sobre a composição do quadro de trabalhadores dos meios de comunicação de caráter nacional que deveriam observar critérios de equidade e paridade entre homens e mulheres, deveriam observar o critério da interculturalidade, igualdade de oportunidade para as pessoas com deficiência
e também participação intergeracional. Nos órgãos reguladores eu já falei sobre isso, que nos órgãos reguladores não havia uma cadeira prevista para os povos e nacionalidades, como defendiam os movimentos sociais. Então, os meios de comunicação social, pela lei, eles tinham responsabilidade de promover o diálogo intercultural, as noções de igualdade na diversidade e nas relações interculturais. E os meios públicos, especialmente, tinham que fomentar a igualdade de gênero e a interculturalidade. Na seção que trata dos meios de comunicação comunitários, eles são considerados um mecanismo de excelência para promover a pluralidade, a diversidade, a interculturalidade e a plurinacionalidade. Ana, só para te avisar que a gente está um pouquinho adiantado no tempo, eu tenho certeza que a gente vai ter perguntas aí sobre a tua apresentação, que está bem interessante, muito rica, mas só para te avisar do tempo. Desculpa. Não, imagina, está muito grande, né? Eu imaginava que isso fosse acontecer mesmo, mas eu acho que eu estou quase acabando aqui. Então, houve uma regulamentação, uma regra, né, para a divulgação desses conteúdos interculturais, que eles deveriam, que era uma regra que fala que os conteúdos interculturais eram aqueles que são aqueles que refletem a cosmovisão, a cultura, a tradição, conhecimento e saber dos povos e nacionalidades do Equador. Eles deveriam ser veiculados na faixa das 6 horas às 24 horas, que era a faixa de maior audiência, e também estipulava uma multa X. Na análise do cumprimento, dos relatórios feitos pela Superintendência de Comunicação, havia uma dificuldade enorme de implantação desse aspecto da lei, nem mesmo os meios públicos conseguiam cumprir com a divulgação desses conteúdos, e havia até uma ação do CORDICOM, desse conselho, de promover oficinas em diferentes regiões para estimular a produção desses conteúdos. Vou tentar correr com essa análise aqui, que é um conteúdo muito, muito extenso. A discussão sobre a liberdade de expressão, se era censura ou se não era, ela tomou muito conta do debate, tanto por recorrentes denúncias e posicionamentos dos meios de comunicação privados do Equador, que tiveram respaldo da Sociedade Interamericana de Imprensa, que foi divulgando relatórios cada vez mais críticos à lei de comunicação do Equador e à sua efetivação. Quando eu analisei os discursos do presidente Rafael Correia, a comunicação é um tema muito frequente em praticamente todas as suas falas, sempre num aspecto de considerar os meios de comunicação como seus inimigos,
vender pátria, sicários de tinta, pelucones era uma expressão que ele usava muito, e pouco aparecia a questão da plurinacionalidade e da interculturalidade ao defender essa lei de comunicação. Quando ele se coloca sobre a comunicação, a crítica que ele faz aos meios privados, a concentração da mídia, quando eu olho o discurso dele e olho os projetos políticos dos movimentos indígenas, eles são semelhantes nas suas críticas e na necessidade de construção de um novo modelo, mas com no decorrer, no transcurso do governo, também vai aparecendo de uma forma muito presente uma ruptura do presidente com a CONAI, que se coloca na oposição ao governo, e que inicialmente tinha aprovado a lei pelo que ela trazia de distribuição dos meios de comunicação, mas como a distribuição das frequências não ocorre na velocidade em que se esperava, eles também passam a emitir documentos em que consideram que há uma ação do governo de repressão à liberdade de expressão. Também há muitos protestos por conta de defesa de território, de medidas econômicas do governo, de exploração de petróleo. Então, e há um embate também do Correia com os movimentos indígenas. Ele passa a criticar não todos os movimentos indígenas, porque há movimentos que continuam ao lado do governo, mas a CONAI, especificamente, está na oposição e é criticada, eles são colocados como infantis, e que fazem o jogo da política da direita, do neoliberalismo. Então, eles são jogados também nessa oposição, e o que tinha de mais inovador nessa proposta de comunicação, ela não se efetiva, essa discussão da interculturalidade, da plurinacionalidade, ela vai sendo apagada do debate. Eu mesma me questionei muito por que eu não me debrucei nos discursos sobre a censura e sobre a liberdade de comunicação, já que isso tomou conta do debate. Mas eu acho que esse apagamento também faz parte do entendimento desse processo, né? E até o momento em que eu acompanhei, os movimentos sociais, eles continuavam cobrando a distribuição de frequências e uma força, recursos para a constituição dos movimentos dos meios de comunicação comunitários. E, enfim, já estava num processo de desmoronamento mesmo, né? dessas conquistas desses marcos legais tão importantes e de perda de força dessa luta contra hegemônica. Eu acho que eu tenho que parar por aqui, né? Porque eu já falei demais e desculpa, gente. Imagina, Ana, você não tem que se desculpar, não. É prova da qualidade da tua pesquisa, né? Eu acho que está sendo super interessante ouvir esse retorno de vocês que fizeram seus trabalhos aqui
ver a qualidade que alcançaram, né, a quantidade de dados, de análise, é muito bacana. Então, o espaço virtual dá gatilhos na gente em relação a um passado recente muito traumático, mas eu me somo aqui aos aplausos da Ruth, né, que colocou aqui uma reação. Te parabenizo de novo por essa apresentação e por uma questão de tempo, né, não vou nem correr muito nesses agradecimentos, vou abrir para uma discussão, para uma rodada de perguntas, tá? A gente ainda tem um tempo para isso. Então, quem Claro. desejar perguntar, pode abrir o microfone, ou se inscrever, ou colocar a pergunta aqui no chat, o que achar melhor. Quem começa? Enquanto o pessoal matuta suas perguntas aí e seus comentários, eu vou, Ana, te fazer uma pergunta, né, que eu tenho feito para todos quase no esquema de entrevista, assim, de final, de seminário, que é um pouco, apesar da tua trajetória, a gente vê que você fez um mochilão pela América do Sul, cobriu as eleições do Rafael Correa, mas, enfim, como é que entrou o Equador como tema de pesquisa? Eu sei que tem uma interface aí com a tua trajetória profissional, mas como foi fazer um mestrado, sobre um país latino-americano, sendo brasileira? Eu acho que eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Eu acho que foi porque eu me apaixonei mesmo pelo Equador e pelas discussões que estavam, que eu pude acompanhar lá. Quando eu tinha. Primeiro, eu passei um mês no Equador e fui embora com muito pesar, já estava na Colômbia, quando eu tive uma proposta de voltar para lá para fazer alguns freelas para Ópera Mundi e para Carta Maior, que estavam interessados em um acompanhamento mais de perto do que estava acontecendo nesses países governados pela esquerda, né? E aí eles me deram a chance a gente tem interesse em ter, contratar freela de diversos países. Para onde você quer ir? Eu falei, eu volto para o Equador na semana que vem, se vocês quiserem. E eu voltei. E a primeira matéria que eu fiz para o Carta Maior foi sobre a lei de comunicação. Então, eu fui e estava tendo um evento, um seminário promovido pela ALER, que era a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, eu esqueci a sigla, e eles estavam justamente no momento tentando reacender o debate sobre a aprovação da lei que estava paralisado. E eu fui logo na primeira entrevista para essa matéria, eu fui ao CIESPAL e fui acolhida de uma forma tão carinhosa, tão gostosa, que eles me ofereceram uma sala para ficar trabalhando de lá. Então, eu fazia fazia tradução do espanhol para o português de resumo de artigos científicos que eles publicavam na revista Chasqui, e que é uma revista de artigos de comunicação, científica de artigos de comunicação, e eles me deixavam usar o computador e também me abriam as portas para muitas fontes, para muitas ideias. E eu fui começando a participar de seminário, de tudo quanto é evento, não só para acompanhar a discussão de comunicação, mas de outros movimentos sociais. E acho que também acendeu uma luzinha. Nossa, eu acho que eu quero estudar, continuar estudando. Viajar era também conhecer a realidade desses lugares por meio dos pensamentos que estavam sendo produzidos. Nossa, muito bacana. Desculpa a interrupção aqui, que chegou um colega com um filhinho aqui e ficou fazendo festa aqui na porta, no Eu meio da vi, sua resposta, por isso que eu me distraí. Mas vamos imagina. lá, Alexandre, você se inscreveu e depois a Ruth. Bom, me ouvem? Me ouve, Ouço? Christian. Parabéns, Ana Maria, pelo trabalho, pela pesquisa realizada, atualíssima.
atualíssima, eu acho que talvez até irresoluta. Atualíssima nesse país. Ontem aprovou a urgência do PL das fake news. 248 votos para urgência, uma pesquisa atualíssima e questões atualíssimas. Enquanto os outros pensam, eu já tinha feito... Tem 30 mil perguntas aqui, mas eu vou tentar reduzir, tentar transformá-la em 4, 5. Muito oportuna, Cris. E parabéns a você que sobreviveu na TV Brasil nesse período que não tem nada a ver com plurinacionalidade ou com interculturalidade. Nada a ver. Parabéns a você por ter sobrevivido e ter feito um trabalho. Inclusive, mudei de Brasília para o Rio para fugir dos milicos, porque estava feia a coisa. Ih, vai ficar gravado. Agora pode, agora estão liberados todos os vídeos. Agora mas a gente edita. Precisa não. Ótimo. Uma questão sobre a questão do Equador e no mundo todo, talvez. O Brasil, por exemplo, é um oligopólio. Você falou em oligopólio. Nós temos poucos grupos de comunicação que dominam rádio, dominam TV, hoje dominam o streaming, jornais. É o mesmo grupo e poucos grupos que têm todos esses meios de comunicação detentor. E não se questiona essa questão. Você falou que no Equador, a lei orgânica, a LOC, a Lei Orgânica de Comunicação, tem 33% para público, 33% privado e 34% para comunitário. Questiona e pergunta essa questão de rádio, TV e os demais meios de comunicação, ou só fica num tipo de veículo essa separação? O rapaz só não pode... Quem tem rádio não pode ter TV, quem tem TV não pode ter rádio, não pode ter televisão. Se entra nessa questão, tendo em vista essa natureza, ainda mais países latinos que têm uma certa concentração desses monopólios. Uma segunda indagação é essa questão do até onde vai a liberdade de expressão, essa estruturalização dos organismos de controle. Lá você diz que foram criados, depois da Constituição, depois da LOC, 3 estruturas. Cordicom e Supercom. Cordicom, uma agência de regulação, e uma superintendência indicado pela população, instrumentos, etc. Aqui nós temos um Conselho Nacional de Comunicação, que está na Constituição, artigo 200, qualquer coisa, e nunca foi colocado o negócio. Essa estruturalização, estatuização, criação de organismo não cria um problema grave, como deve ter acontecido no Equador, com Rafael Correa, notadamente mais para o fim do mandato. Você diz que foi aprovado a LOC no primeiro mês do segundo mandato dele. Não cria um certo engessamento? Isso é uma segunda pergunta. E terceira pergunta, o que você diz que está na Constituição lá. Forma veraz e consubstanciada. A forma veraz e consubstanciada para quem incita sexismo, racismo, pedofilia, suicídio infantil, fascismo, isso é liberdade de expressão? Você usou esse termo também. Sem delimitação de informação livre, falar sobre isso, incentivar isso, é informação livre? Muito bem. São essas. Se eu esquecer as perguntas, aí você me lembra. Como o Alexandre fez um bloco de perguntas, acho que você pode responder o Alexandre primeiro e depois a gente passa para a Ruth. É verdade, é melhor, porque senão eu esqueço tudo, a minha memória é péssima. Legal, vamos lá. Mas é o seguinte, a primeira questão é o que a gente chama de propriedade cruzada dos meios de comunicação, né? Que é um problema muito sério. Aqui no Brasil é isso, todos que têm televisão, têm rádio, têm jornal e formam os conglomerados de mídia, né? A lei de comunicação, do Equador, ela previa uma limitação à propriedade privada, sim, à propriedade cruzada. Eu tinha colocado o texto exatinho na minha primeira colinha, mas eu fui... E olha que eu ainda reduzi a minha colinha, tanto que eu falei, né? Que eu não vou lembrar de cabeça agora o que estava no texto,
mas havia sim a limitação de propriedade de propriedade cruzada, de limitação de frequência na mesma região. Ela fazia esse controle, sim. Também essa questão da distribuição do espectro entre comunitário, público e privado, ela também estava prevista nas leis de comunicação da Argentina, da Bolívia. Eu acho a da Venezuela eu não lembro mais, porque tem muito tempo que eu não li, mas eu acho que até na da Venezuela, que foi uma primeira lei que teve. E eu me perdi agora, o que eu ia falar? E eu achava, isso era sempre considerado o aspecto mais importante. Então, até quando eu entrei no CEPAC, eu achava que era isso que eu tinha que estudar. Aí, depois, com os textos que a gente ia lendo sobre essas questões de formação do Estado e tal, eu falei, poxa, mas tem isso aqui na lei do Equador, da plurinacionalidade, da interculturalidade, que eu não vi nos outros lugares. Talvez seja mais bacana eu estudar isso no CEPAC. E foi essa opção. Mas, enfim, eu não quero me perder mais ainda. Sua segunda pergunta foi sobre o que é liberdade de expressão, né? Os Se organismos de tem... Estado, a quantidade de organismos de Estados criados depois da lei. organismo. Tem organismo que no Brasil a gente não tem nenhum. Mas o que a gente fala é assim, a lei, ela é uma regulação, a lei é você regulamenta, né, a Constituição. Para regular, você tem que ter um órgão regulador. Na época, antes, quando eu estava ainda propondo uma proposta de pesquisa para o CEPAC, eu fui ler como era a regulação da mídia na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, e todos eles têm conselhos reguladores, inclusive que fazem uma mediação entre outros mais, outros menos, né? Mas que fazem mediações com o público. Nos países nórdicos, tem regulação da imprensa, como tem no Equador também. E isso eu acho complicado mesmo, de um ponto de vista muito, muito pessoal, porque eu acho que são coisas diferentes. Você regular a distribuição de canais de uma concessão de um bem público, de você regular o que é escrito num jornal. Agora, liberdade de expressão para divulgar conteúdo machista, homofóbico, racista, fascista, não, isso não é liberdade. Liberdade é outra coisa, né? Por que a gente não confunde a liberdade de ir e vir? A gente não acha que... Né? Eu acho que a liberdade de expressão assim, tem coisas... Você não tem liberdade para cometer crimes com a palavra, né? Achei a analogia ótima, desculpa interromper, mas assim, liberdade de ir e vir, né? Então, atropelar alguém pode. Seria Não mais ou pode. menos isso, né? Ué, eu estou exercendo minha liberdade de ir e vir, eu posso passar em cima dos outros, então? Inclusive, num dos relatórios da Supercom que eu li, um aspecto que eu achei muito interessante, não foi só o governo Rafael Correia, ele apelou, sim, à Supercom em processos bem complicados, que eu acho que não vai ter tempo da gente discutir aqui, mas também teve movimento de mulheres LGBTQIA+, que nem tinha todas essas letras na época ainda, mas eles recorreram à Supercom para questionar conteúdo sexista divulgado, veiculado numa novela ou em algum programa da comunicação. Então, e foi importante, foi considerado que eles tinham razão, o canal foi obrigado a se retratar, só que também recebeu uma multa que era considerada alta. Então, algumas pessoas questionavam, mas será que tem que ter multa? E aí já é uma questão muito
específica. Tinha mais alguma coisa? Não, era isso. Então vamos lá, Ruth, com você. Só uma pergunta. Ah, sim, perdão. Só mais uma pergunta, mas é mais uma que eu tinha feito, mas vou fazer uma pergunta. Também olhando o modelo chileno, que foi rejeitado, essa questão da plurinacionalidade na Constituição chilena. A Constituição Por enquanto. equatoriana é de 2008. A ideia de plurinacionalidade, de interculturalidade, não é oposta a uma ideia de você ter uma legislação nacional? Porque a partir da plurinacionalidade é natural que as idiosincrasias de cada região, de cada situação, de cada etnia, de cada localidade possa se autorregular, se autolegislar, diferentemente de você ter uma legislação nacional. Todo mundo. Eu não sei se você viu isso lá, essa discussão que teve no Chile. Um dos diálogos do Chile. Eu não posso ter uma plurinacionalidade com legislação nacional. Tem que ser autonomia para cada região se poder criar sua própria legislação. Sobre mídia, inclusive. Eu até teve uma parte toda da dissertação que eu pulei, porque imagina, essa dissertação ficou uma coisa enorme. Eu tinha vergonha de olhar para ela, porque eu me senti na obrigação de fazer uns resgates históricos e entender, porque eu acompanhava a discussão da comunicação, mas eu não tinha conhecimento dessa organização, dessa luta dos movimentos indígenas do Equador. E eu fiquei muito fascinada por isso, não queria falar nenhuma bobeira, eu achava um atrevimento, né? É um atrevimento, no fim das contas, você escrever algo assim, fazer análise sobre outro país. Então, ficou muito grande, mas ela começou a partir do momento em que os movimentos, os povos indígenas se entenderam como povos e nacionalidades. E aí era uma reivindicação da plurinacionalidade como que defendia o reconhecimento de diferentes nações num Estado único. Então, você obedece a uma Constituição, a um Estado, mas com respeito às suas tradições, à sua economia, até o seu sistema jurídico. E é claro que isso é muito polêmico e muito difícil de se implementar. E foi um embate enorme, no fim das contas, do Correia com a CONAI, porque a CONAI é plurinacional, e o Correia dizia, mas é plurinacional dentro de um Estado só. Quem fui eleito, eu que fui eleito, né? Não são essas pessoas que estão me criticando. Então, sim, é claro, não é dado nessa, não é uma experiência fácil, mas havia um desenho e era um desejo, uma defesa principalmente de defesa do território e de uma reparação de injustiças históricas a partir de uma certa autonomia em diversas áreas. Legal. Obrigado, Ruth. Massa, muito interessante, Ana. Eu cheguei um pouco atrasada, né? Então eu peço desculpa se eu for perguntar alguma coisa que você já tenha dito, mas o teu tema realmente me interessa muito. Eu pesquisei Estado Plurinacional Boliviano, né? Eu lembro que na época eu li a Constituição Equatoriana também, né? E vi essa previsão que me parecia algo assim muito avançado em relação aos meios de comunicação. E aí a minha pergunta é se essa lei orgânica, né, que foi o que me parece que foi o seu objeto de estudo, né, principalmente, se ela cumpre, né, o mandamento constitucional, se ela cumpre o objetivo de democratizar, né, a comunicação. E se ela não cumpre, o que faltou nela? E uma outra pergunta é como você, enquanto comunicadora, você avalia a posição do Rafael Correia ali na época, né? A posição dele de crítica aos movimentos sociais indígenas organizados. Ruth, eu acho que
que a Lei Orgânica de Comunicação do Equador, ela sim foi, ela garantiu, só de garantir o direito à comunicação já é uma conquista. Ela, sim, reconheceu demandas históricas. Essa distribuição de canais, de frequências, ela é a materialidade, né, de você permitir uma pluralidade nos meios de comunicação. Ela também previa recursos, e eu acho que essa coisa de se respeitar, de se fazer uma distribuição por povos e nações, isso é muito inovador, foi muito importante, mas ela tinha mesmo questões que eram delicadas, como esse... Uma vez eu fui a uma palestra do professor Murilo Ramos, aí que era da comunicação e da ciência política na UNB, e ele falava que a regulação, ela é sempre... ele é um defensor da regulação da mídia, mas é sempre um risco, né, de você também ter regulações que são perigosas mesmo, né? Você pode regular para censurar. E eu acho que tinha realmente questões complicadas ali, porque quando você fala que é a liberdade de informação para veicular uma informação veraz, o que é veraz? Você cria mesmo a possibilidade de alguém que colocar uma denúncia contra mim e eu questionar, não, isso não é verificado, checado, enfim. Essa responsabilização, ela também tem que ser muito... Ela tem que haver uma responsabilização, mas de que forma? Então, assim, ela a lei, ela não prevê a censura prévia, mas esses artigos, eles foram recebidos com ressalvas, mesmo por aqueles movimentos que receberam com mais alegria a aprovação dessa lei. Quanto à atuação do Correia, gente, eu tenho um fascínio pela figura dele, então eu detesto ser críticas, mas é impossível. Eu fiquei obcecada mesmo por acompanhar os discursos dele. Eu ouvi todos, enquanto eu estava lá, eu ouvi todos os programas sabatinas, né, que ele transmitia ao vivo, e eu fui a várias ao vivo. Eu tive a oportunidade de estar em coletivas, e depois, na dissertação, fazer essa análise do discurso usando o programa NVivo, né? Que eu estou falando certo o nome do programa? Mas ele tinha questões que... Eu posso falar isso gravando, que dá vontade da gente rir, mas assim, porque ele realmente foi muito importante ele colocar na agenda e reconhecer que precisava fazer um confronto, mas também foi na Argentina também a Cristina Kirchner foi muito criticada por isso, porque acabava virando uma briga pessoal a Cristina teve com o Clarim, que era importante. O Clarim, né? E o Correia teve, né, com os meios de comunicação, com o comércio, com o Universo e com os canais de TV também. Mas muitas vezes ele perdia a linha nessas críticas. Ele chegou quando ele ia responder as críticas, teve uma vez que ele se referiu a uma jornalista que fez uma matéria, eu não lembro de qual veículo, como gordita horrorosa. Não pode, não pode. Né? Então, o outro, teve um que
teve um jornalista chamado Emílio Palácio, esse caso foi discutido muito pela Sociedade Interamericana de Imprensa, ele usava, que fez um artigo horroroso, falando que o Correia responsabilizando o Correia pela morte de 5 pessoas que foram à rua se manifestar numa época que houve uma tentativa de golpe contra ele. Ele chegou a ficar preso num hospital das Forças Armadas, foi uma coisa horrorosa. E as pessoas que defendiam o governo foram às ruas. E aí esse jornalista fez um artigo opinativo, ridículo, responsabilizando o Correia pelas mortes dos manifestantes. E acho que ele tinha razão em se manifestar contra o artigo, mas ele usava palavras pejorativas de um nível nacional que também extrapolavam essa liberdade de expressão dele, eu acho, sabe? Então, ficou muito na figura dele, ficou muito pessoal, o embate dele com os meios. E, embora a gente saiba, olha, que tem a gente vendo as coisas que a gente vê aqui no Brasil mesmo, as críticas que a gente vê descabidas e desproporcionais, né, que são feitas agora, a gente tem vontade de falar umas atrocidades também, a gente, né, não pode. Assim, tem posições e posições para falar. Então, foi complicado, sim. Olha só, a gente teve mais 2 perguntas, mas pelo adiantar da hora, eu vou encerrar nelas, tá? A gente não vai abrir mais. Então, é o Pedro e a Maria Neblina. Pedro, vamos lá. Boa tarde. Muito Boa obrigado tarde. pela excelente apresentação, aprendi bastante, Ana Maria. Assim como a Ruth, eu cheguei na discussão sobre plurinacionalidade e interculturalidade pelo caso boliviano, né? E eu posso dizer já que esse termo, né, já interculturalidade, né, o princípio da interculturalidade é bastante controverso, é muito amplo. Vai desde a perspectiva, se você quiser, liberal, multiculturalista, né, um cinismo liberal, vamos colocar assim, até a interculturalidade crítica, lá da Catherine Walsh, lá no Equador mesmo. Eu fiquei me perguntando o quanto dessa ruptura dos movimentos indígenas, notadamente a CONAI, com esse projeto de comunicação do Correia, quanto de ruptura teve pelo próprio entendimento, né, do princípio da interculturalidade. Eu queria que você falasse mais sobre essa perda de adesão dos movimentos indígenas. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Inclusive, eu vou te citar muito, tá, Ana Maria? Porque você trouxe uma definição na tua apresentação muito bacana de interculturalidade, que é o compromisso de diálogo impede igualdade. Achei essa definição muito sintética e muito bacana, mas vamos lá, a palavra é sua. Era assim como eles definiam. Quando eu fui ler sobre o que eles estavam dizendo sobre a interculturalidade, eu li a Catherine Walsh e era isso. Ela colocava e os próprios, é porque eu não tenho a memória de tudo, mas a CONAI, desde 94, se não me engano, ela divulga seus projetos políticos, o que é muito interessante, é muito rico. E aí, nesses projetos políticos, ela sempre, desde o primeiro, ela defende a plurinacionalidade, a interculturalidade. Eles fazem uma diferenciação conceitual do multiculturalismo, colocam como multiculturalismo sendo essa coisa mais ligada a uma visão neoliberal, e a interculturalidade, a interculturalidade é sempre a relação. Eu não sei, em relação ao que você perguntou,
sobre a ruptura com a mídia, com a relação à lei de comunicação, se ela tem a ver com a interculturalidade. O que eu entendi é que houve mesmo uma ruptura. Na verdade, a rusga e ruptura com o governo, desde a Constituinte, eles já questionavam o Correia, diziam que o Correia queria centralizar as discussões. Eles, ao longo do tempo, eles foram dizendo que o governo do Correia se apropriava desses conceitos indígenas por exemplo, eu nem entrei aqui nessa discussão, mas aqui no Equador, o governo chamava de buen vivir, e eles definiam como summa causa, né? Eu não sei a pronúncia, causa e causa, né? E eles falavam que havia uma apropriação do governo desses termos. Mas o que houve a ruptura, eu acho que foi defesa de território mesmo, né? Eles manterem a defesa, não havia respeito à consulta prévia para aprovação de exploração de petróleo. Então, eu acho que foi uma ruptura nesse sentido, e aí tinha todo, que fazia parte, tanto essas medidas efetivas, medidas políticas e econômicas, quanto aos entendimentos, porque o tempo todo o Rafael Correa continuava defendendo esses princípios, continuava defendendo a plurinacionalidade e a interculturalidade. Só que aí a CONAI realmente dizia, mas não é isso, eles estão se apropriando para ter uma direção neoliberal. É isso que você queria saber? Eu não sei se eu entendi direito. Tá joia. Bom, vamos para a última pergunta da Neblina. Vamos lá. Então, o meu não é uma pergunta, não. Na verdade, eu queria fazer um elogio. Eu achei um trabalho muito legal e eu fiquei muito feliz que seja uma colega jornalista também, porque eu estou agora no doutorado e às vezes eu me sinto um peixe fora d'água, né? Dentro das ciências sociais. Então, eu fiquei muito feliz, um trabalho muito complexo, muito completo também e muito interessante. Assim, eu queria te parabenizar e eu me senti super representada. Comunicação dentro das ciências sociais funciona. Achei legal, muito Neblina. legal, Ótimo parabéns. comentário. Lembra que peixe fora d'água também é peixe voador, tá? Que bom, olha, eu fico feliz com o seu comentário e eu entendo esse seu drama, porque para mim foi muito difícil, né, me enveredar por esses outros pensamentos, mas eu acho que o campo da comunicação, acho que ele favorece um pensamento assim de outras disciplinas, porque por muito tempo a comunicação ela foi pensada pela antropologia, pelas teorias da psicologia, da economia política, da política, né? E ela permite mesmo, né? Eu acho isso. Mas para mim foi muito difícil, tanto que eu acho que eu não consegui assim fazer análise, assim, teoria, não consegui teorizar muitas coisas, eu mais fiz apanhados, assim, do que... E foi muito sofrido também. Às vezes eu acho que a gente tem que fazer grupos de autoajuda sobre essa questão de teoria e análise, sabe? Vocês fazem análise, a tua apresentação foi uma análise do início ao fim, riquíssima, e a gente fica com essa insegurança, né? Será que é porque a gente tem que citar ator estrangeiro no rodapé? Aí vale como teoria? Bom, aqui vai os aplausos, então. Maria, muito obrigado pela tua generosidade de fazer essa apresentação, de responder as perguntas que foram colocadas. A Ruth está aqui audaciosamente levantando a mão, ainda querendo fazer uma pergunta nos créditos. Vamos lá, Ruth. Foi sem querer, era para foi sem querer. Eu achei que ela queria já nos créditos, sabe? Aquele momento que o filme acaba e você tem cena de pós-crédito. Então, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Fica o convite, Ana, para o nosso seminário da próxima quarta-feira, tá? A gente vai ter a apresentação da Irmina Valczak, que fez o doutorado dela, também com Equador e Brasil,
e depois a gente só vai ter outro seminário no final de maio, tá bom? Aí eu já aviso também a turma desse calendário. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o andamento da disciplina tal, me escrevam um e-mail ou me procura pelo Teams, que aí eu atualizo vocês. No mais, palavras finais, Ana? Eu só queria agradecer mesmo a conversa, as perguntas. Eu achei uma delícia. Estava num nervoso total antes de vir conversar aqui, porque eu falei, eu não vou lembrar de nada. Como é que vai Não, foi ser? maravilhoso. Mas eu adorei. Eu ainda não consigo chamar o CEPAC de ela, mas Sim, tem que estar aqui, tem que vir aqui pessoalmente, aí você vai ser impregnada pelo ela. tenho muita vontade. Eu adorava as suas aulas, professora, eram sempre Obrigado. muito assim nutridoras para mim e adorei seu convite. Pena que meu Legal. orientador, o Camilo, não está aqui também Não, para. ele está de licença, ele está fora do país, inclusive. Então ele está em outro fuso horário, mas eu tenho certeza que ele vai te assistir pela gravação. Tomara. Então, vou deixar um abraço para ele, que sempre foi muito paciente comigo e muito ponta firme também nas Que bom, muito orientações. bom. Legal, então vou encerrar a gravação aqui. Se quiser dizer alguma coisinha